depois de ter apresentado, não tem que apresentar mais nada. Gente, boa noite, Pai do Senhor a todos. Amém. Irmãos felizes com Jesus? Amém. Nós conversamos domingo, eu vou só orar pelo pastor Daniel. Eu ficar em pé, vamos receber, né, o pastor Daniel, nosso presidente do Ministério Casa de Oração. Pai, mais uma vez usa o teu filho com misericórdia, com graça, com sabedoria. Senhor, e que essa igreja seja renovada diante do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pai, eu estou orando ao Senhor, e nós sabemos que é uma grande responsabilidade de estar diante da sua igreja, aquilo que o Senhor mais ama, que é a sua igreja. Então, Senhor, que saia da vida e da boca do pastor Daniel, só aquilo que procede da sua glória e da sua presença. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Daniel. A paz do Senhor a todos. Pode sentar, pode ficar confortável, não é? 15 anos da igreja aqui em São José do Rio Preto. As crianças eu acho que tem um lugarzinho especial para elas, podem acompanhar por ali, não é? Então as crianças estão liberadas para poderem ter o seu momento ali. Aí, ó. Vai acelerada. Amém. Muito feliz de poder estar aqui novamente, né? É um privilégio poder compartilhar com vocês aqui desses 15 anos da igreja em São José do Rio Preto. Parabéns à igreja, parabéns ao pastor pela persistência, pela perseverança que Deus tem colocado na tua vida, que não venham 15, venham 30, 40, em nome de Jesus, né? É dia de festa, mas também é dia de guerra. A festa mesmo nós vamos ter lá no céu, enquanto estivermos na terra temos guerra, né? E aqui é lugar de travar guerra, aqui é lugar de vencermos batalhas, de superarmos obstáculos. Então se preparem para o que Deus vai fazer nessa noite. Não sei qual é o agir de Deus nessa noite, mas eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural nesse lugar, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, assentados mesmo, vamos falar um pouco mais com Deus. Senhor Jesus, eu quero te pedir agora em nome de Jesus, porque está escrito na tua palavra que onde estiverem 2 ou mais reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente. Invocamos a tua presença neste local, pois nós estamos reunidos aqui no teu nome. Invocamos a presença do Senhor, ó Pai, a se fazer presente no nosso meio. Pai, coloca anjos de guerra nos 4 cantos desta igreja, preparado para a batalha. E nos dai-nos a direção, nos dai-nos, ó Pai, sabedoria no falar, e em tudo o que for acontecer aqui, seja guiado pelo teu poder. Em nome de Jesus, amém. Amém. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele é cavalheiro, e ele bate a porta. Se você abre, ele entra, ele senta, ele janta com você, ele participa da sua casa. Mas você precisa ter a atitude de abrir a porta. Porque se você não abrir a porta, ele vai ficar lá do lado de fora batendo e você não vai ter ele dentro da tua casa. Então a atitude de trazer o Espírito Santo para dentro da nossa casa depende somente de nós, de abrir a porta. Amém? Eu vou fazer uma oração na qual eu vou dar liberdade para o Espírito Santo de Deus agir na minha vida nessa noite. Se você quer que o Espírito Santo de Deus age na tua vida nessa noite, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu dou toda a liberdade, eu abro a porta para que o teu Espírito Santo atue na minha vida, da maneira que Ele quiser. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, nós abrimos a porta e te pedimos, manifesta-se no nosso meio com poder. Manifesta, ó Pai, no meio desta reunião com poder, com autoridade, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação, trazendo uma palavra de renovo. Pai, abre o céu sobre essa igreja e Espírito Santo, Tu és bem-vindo no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.
e amém. Não é? Gosto muito de pregar para mim mesmo. A maioria, 90% das minhas pregações, eu faço para mim. Muitas das vezes na frente de um espelho, muitas das vezes de joelho dobrado, deitado na minha cama, das minhas lutas eu faço as minhas pregações, né? E eu tenho passado por algumas dificuldades, alguns problemas, alguns desertos na minha vida. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Desertos. Quem aqui está passando por dificuldade? Quem aqui nunca passou por uma dificuldade? Não conheço, né? É algo desconhecido. Por onde eu andei até hoje, eu perguntei, alguém aqui nunca teve luta? Eu acho que não teve um que levantou a mão. Eu queria tanto dar um abraço nesse, perguntar, meu amigo, me dá o segredo disso. Porque eu tenho para te dar um tanto de luta, se você quiser, para você ver como é que é bom, né? Mas nós vamos falar um pouco sobre desertos, que muitas das vezes nós enfrentamos, que muitas das vezes não estamos esperando, que muitas das vezes nos acomete de surpresa, e que a gente se depara com situações que não sabemos resolver, ou que muitas das vezes nos tiram o chão, nos fazem chorar, nos fazem ficar angustiados, perdemos o sono. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite um pouco. Eu não sei se passa por aqui a Bíblia, porque nós vamos ler um pouco de Bíblia, e nós vamos começar lendo 1 Samuel, versículos 23, capítulo 14. 1 Samuel, 23, versículo 14. Amém? Diz o seguinte: e Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e Saul queria a cabeça do Davi todos os dias. Que deserto que Davi estava passando. Imagina, esse relato de fuga de Saul, de Davi em relação a Saul, durou 10 anos, Davi fugindo de Saul. 10 anos, acordava todo dia um rei com um exército querendo pegar o tal do Davi. Davi passou por um deserto, literalmente. Davi, 10 anos, 365 dias, 36 mil e tarará dias, tinha alguém querendo perseguir Davi. Tinha alguém querendo a cabeça do Davi. Muitas das vezes nós estamos enfrentando luta de uma semana e já estamos falando, Deus, não estou dando conta. Davi era valente. 10 anos Davi fugindo e 10 anos Saul procurando Davi. Lutas, algumas rápidas nós enfrentamos, outras mais demoradas, algumas a gente resolve rápido, outras nem tanto, mas todos nós passamos por luta. Acho que ninguém está passando com uma luta igual de Davi, não tem ninguém querendo a sua cabeça aí não, tem? Então você ainda está na vitória, você ainda está no lucro, porque a sua luta já não é igual a de Davi. A de Davi era o cara querendo arrancar a cabeça dele do pescoço. 10 anos. 10 anos. Mas Davi permaneceu em lugares fortes, no deserto de Zif. Eu fui procurar saber o significado da palavra Zif. E Zif quer dizer transformação, preparação, refino. E é nessa palavra que eu quero começar a ministrar para vocês nessa noite. Refino, deserto, luta, guerra. Abra sua Bíblia em Salmos 66, versículos 9 a 12.
Salmos lá no meio da Bíblia, para quem não está muito acostumado com a Bíblia. Diz assim: ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provastes, tu nos afinastes ou refinastes, como se refina ou afina a prata. Tu nos pusestes na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo, pela água, mas nos trouxestes a lugar espaçoso. Davi fala que passou por deserto, e o Senhor o refinava como a prata. Você sabe como é que refina uma prata? Prata é um mineral. Você coloca aquele mineral num cadinho, numa espécie de concha, e mete fogo debaixo daquele mineral, em altíssima temperatura. Aquele mineral vai começar a liberar as impurezas dele. Você vem com uma escumadeira, com um material, e retira aquela impureza de cima, e ali naquele processo de fogo, e vai tirando as impurezas, até o ourives saber que a prata está no ponto. Quando ele olha para aquele material ali dentro do cadinho, dentro daquele recipiente, e vê aquele material brilhando, vê aquele material como um espelho, a ponto dele poder olhar naquela prata e falar: ela já está pronta para virar um objeto, para ele ser levado a uma moldura, virar um anel, virar uma joia. Quando ele olha para dentro daquela prata, daquele mineral, e ele não vê mais impureza, ele sabe que a prata está refinada. Muitas das vezes o deserto nas nossas vidas é Deus fazendo, como o salmista falou, nos refinando como a prata. Nos refinando como a prata. Mas como assim? Tirando a sua impureza, a minha impureza, a ponto que Deus possa olhar em nós e ver, assim como o ourives vê o rosto dele refletido na prata, Deus possa ver o rosto dele refletido em nossas vidas. Precisamos entender que deserto, muitas das vezes, é Deus trabalhando na nossa vida para nos entregar algo grande, mas antes precisamos tirar as impurezas. Antes precisamos tirar aquilo que não presta, aquilo que não tem valor, que é pegado e jogado fora, porque Deus quer a essência, Deus quer a prata pura, e é ela que tem valor. Pastor, eu estou numa luta, pastor, eu estou numa guerra. Fica firme, você não tem luta maior que você não consiga suportar. Deus não vai te dar algo que você não consiga suportar, mas Deus pode estar te refinando para algo melhor. Foi assim comigo. Foi assim comigo antes de virar pastor. Porque comigo, principalmente, antes de tudo isso acontecer na minha vida, quando tudo estava muito bem, quando tudo estava ótimo, eu não queria muito saber de Jesus, não. Estou falando de mim, tá? Não sei se você parece com isso, mas eu era assim. Quando as coisas estavam boas, quando o dinheiro estava no bolso, estava tudo correndo bem, Jesus era uma opção na minha vida. Mas quando as coisas apertaram, o calo no pé começou a doer, Jesus passou a ser a prioridade na minha vida. Porque estava doendo, estava machucando. Aí falavam comigo: vai ter culto, eu falo amém, estou lá na igreja, porque eu estava precisando. Amém, vai ter monte, põe meu nome lá, vou subir com vocês para o monte. Vigília, até meia-noite, pode pôr meu nome, estou na vigília. Porque estava doendo no pé o calo, porque estava tudo muito atrapalhado. Mas aí as coisas melhoravam de novo, eu falava: vai ter monte, não, hoje tem jogo, vou assistir jogo na televisão. Vai ter igreja hoje, tem culto do jovem. Vou sair, vou no shopping. Eu era assim. Não sei se você é assim ou se você parece com isso, mas como eu faço as pregações para mim, eu era assim. E naquela época, Deus arrancou tudo de mim. Tudo que eu tinha, os meus desejos, os meus sonhos. E eu não entendi, eu falava: Deus, mas está tudo certo.
Um negócio que eu tenho já vem de 50 anos, era só continuar e era eu mesmo que tocava. Só mudou o nome no papel de quem era o dono, por que está dando tudo errado? E vou falar com vocês, nessas horas Deus não falava nada comigo. Pensa um silêncio que era tremendamente grande. Não sei com você, se era com você, se Deus fala com você, mas Deus calava e eu falava, Deus, o Senhor não me escuta. E Deus devia estar lá de cima, eu te escuto, só não te respondo. Era assim comigo. Deserto tremendamente grande. E vou falar com você, o deserto é coisa que Deus custa para falar. Mas Ele fala, você sabe que Deus fala, não sabe? Deus fala comigo, Deus fala com você. Vou contar uma experiência de como eu comecei a escutar a voz de Deus. Eu sempre chegava na igreja e eu falava assim, mas o pastor, escutava o pastor falando, mas o Senhor falou comigo. Eu olhava que esse cara é diferente, né, senhor? Deus fala com ele e não fala nada comigo. Eu estou aqui tem quanto tempo na igreja? Desde que eu me entendo por gente, eu sou filho de pastor. Minha mãe quase tive eu dentro da igreja. E eles chegavam lá e Deus falou comigo. Eu falo, mas que cara diferente, eu não escuto Deus de jeito nenhum. Já pedi, já procurei, já fiz de tudo, e eu não escutava Deus. Quando as coisas apertaram muito, eu comecei realmente a procurar de Deus. Comecei realmente a ir atrás de Deus de todo o meu coração. E um dia eu falei com Deus, Deus, eu quero te escutar. Porque eu vejo tanto pastor falando que Deus falou comigo e ninguém fala nada comigo. E ele falou assim, eu falo. E um pastor falou assim, quando Deus falar no teu coração, põe a prova para ver se é Deus ou não. Eu falei, agora eu vou fazer dessa forma. E quando eu tinha acabado de virar pastor, e uma das coisas que eu tinha que fazer para realmente virar pastor, dentro daquelas que Deus me pediu, era fechar os meus negócios, vender tudo que eu tinha. Já contei esse testemunho aqui algumas vezes. E eu tinha um contrato com a prefeitura de Belo Horizonte, com o pessoal da Urbel, que é a companhia urbanizadora de vilas e favelas de Belo Horizonte. Eu tinha que encerrar esse contrato, porque eu estava fechando a minha empresa, porque eu ia começar uma nova etapa na minha vida como pastor. E nós fomos para um restaurante, Coco Bambu, lá em Belo Horizonte, e nós fomos sentar para mim acabar de definir com eles um encerramento, fechamento daquele contrato com eles. E quando eu sento na mesa, eu tinha acabado de falar com Deus, se Deus falar comigo, eu vou pôr em prova. Na hora que eu sento na mesa para almoçar, passou um rapaz, um moreno, fortão, grandão, forte igual o senhor, alto, um pouquinho maior do que o senhor. E ele passou na minha frente e Deus falou comigo assim, fala com ele para parar de comer lavagem. Eu falei, isso não é Deus não. Vou falar com um homem desse, forte desse tamanho, grande desse tamanho, para falar de comer lavagem. Deus falou, você não falou comigo que ia pôr em prova? Falei, mas isso não é Deus não, sai do meu ouvido, Satanás. Falei assim mesmo comigo. E aquele moço passava toda hora na minha frente e Deus falava, fala com ele para parar de comer lavagem. Eu falei, meu Deus do céu, que experiência. Falei, tá bom. Pedi a conta, nós acabamos de resolver que tínhamos que resolver, pedir a conta. Falei, vou pedir a conta no final, porque se der tudo errado, eu já pedi a conta, se eu tiver que apanhar um tapa só, porque eu já estou saindo. Né? Sou bobo. E assim fiz, pedi a conta, e quando eu pedi a conta para ele, ele entregou a conta na minha mão, e eu, miudinho, baixinho, ele me entregou, eu falei, moço, Deus mandou falar para você parar de comer lavagem. E aquele moço pôs as duas mãos em cima da mesa, e eu esperando já o tapa na orelha. E quando eu olhei para ele, aquele moço estava com os olhos cheios d'água. Eu falei, é Deus, é Deus. Aí Deus falou comigo assim, fala com ele para voltar para a casa do pai. Aí eu já dei uma estufada no peito, né? Aí eu vi que era Deus, e Deus manda te dizer, volta para cá. Aí eu já olhei para ele, né? Antes eu nem olhava na cara dele. E eu falei, moço, me explica que isso. E um amigo meu, que era da Urbel, os diretores da Urbel, tudo com aqueles olhos esbugalhados, olhando para mim sem entender nada. Um amigo meu falou, o que é isso, Daniel? Para de comer lavagem. Eu falei, moço, me conta a sua história. Ele falou assim, sou lá do Nordeste, é a primeira vez que eu estou aqui com o meu primeiro dia de emprego como garçom aqui no Coco Bambu. E antes de eu trabalhar aqui, eu era zelador do prédio que eu trabalhava. E eu esperava todos os dias, meu horário vencia às 8 horas da manhã. Eu esperava o outro chegar para me render. E eu ficava no prédio até 11 horas da manhã.
porque eu não tinha dinheiro para comer, eu esperava todo mundo descer com os lixos do prédio para me poder ir lá e pegar alguma coisa para me comer, porque eu não tinha dinheiro nem para comer. Eu falei, a lavagem nós já sabemos, mas Deus mandou te dizer que é para você voltar para a casa do Pai. Ele falou assim, era diácono lá na minha terra, larguei minhas mulheres e minhas filhas lá e vim para cá tentar a sorte. Foi assim que eu comecei a escutar a voz de Deus. Se Deus fala comigo, que era o pior de todos, vocês que são muito melhor que eu, Deus fala com vocês também. Nós só precisamos começar a entender, ouvir a voz de Deus. Amém? Não saindo um pouco do contexto, mas Deus fala nos nossos corações. E Deus quer trabalhar em nós, Deus quer trabalhar na sua vida, Deus quer trabalhar na minha vida, Deus quer nos refinar como prata, a ponto dele poder olhar para nós e falar, hoje eu consigo ver eu na vida dele, eu na vida dela. Essa é a vontade de Deus. E os desertos acontecem, as lutas vêm, mas tenha certeza que você tem um Deus que fala com você. Põe em prática. Muitas vezes Deus não vai aparecer para você pelo um raio. Oh, meu filho, Deus vai falar lá na mansidão do teu coração. E você ter o discernimento de ouvir a voz de Deus é algo tremendo. Mas deserto não é lugar de murmuração. Quem aqui já murmurou no deserto? Eita glória, eu já murmurei demais. Para falar a verdade, era o que eu mais fazia, era estar murmurando, quando tudo estava ruim. Eu falava com Deus, questionava Deus, interrogava Deus. Vivia uma vida errada, e quando tudo estava dando errado, ainda questionava Deus, murmurava com Deus. Eu era assim. E Deus me ensinou que deserto não é lugar de murmuração. Abra a tua Bíblia. Êxodo 14, versículos 10 e 12. Lá no comecinho da Bíblia, Gênesis, Êxodo, para você não errar, é o segundo capítulo, segundo livro. Êxodo 14, versículos 10 ao 12. E eu posso ver muito como Deus não gosta de murmuração através do povo no Egito. O povo de Deus, o povo de Israel, era um povo para nunca murmurar, mas era o povo que mais murmurava. E eles estavam no deserto, literalmente no deserto. O povo de Israel viveu, eu acho que não teve outra geração que viu tanto milagre como aquele povo de Israel viu. Aquele povo de Israel viu as 10 pragas, e eles sabiam que era Deus, que quando Deus foi matar o primogênito, eles tiveram que passar sangue nos umbrais das portas, porque senão morria também os primogênitos. Então eles sabiam que era o agir de Deus, eles sabiam que Deus estava fazendo aquilo ali, e mesmo assim eles murmuravam. Os caras viram praga, viram gafanhoto, viram água virar sangue, viram os filhos morrer, viram aquele tanto de milagre, e mesmo assim murmurava. Muitas das vezes nós estamos vendo tanta coisa Deus fazer, e a gente consegue ainda murmurar. Eu era especialista nisso. Eu era o cara que mais murmurava, mesmo vendo Deus fazer tanta coisa grande na minha vida, eu ainda murmurava. Eu ainda falava, Deus me tira disso, o Senhor não está mais comigo, e tarará e tororô. Abra a sua Bíblia, vamos ler, do 10 ao 12. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizestes isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixe-nos que servimos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eita fé, a murmuração do povo de Israel. Povo que mais viu milagre. Na primeira luta que tiveram, um exército dos faraó vindo atrás,
e um mar vermelho na frente. Eu também murmuraria. Falei, vou morrer aqui. Olha o tamanho do exército do cabra que está vindo aí atrás, e olha o tamanho desse mar na frente aí, lascou. Mas esqueceram do que Deus já tinha feito. Esqueceram do que Deus já tinha feito lá atrás, quando tirou eles de lá. E murmurou. Oh, melhor era morrer lá no Egito do que morrer aqui. Para que nos fez sair de lá para morrer aqui? E Deus mais uma vez falou, seus murmuradores, vou trazer livramento para vocês, espera aí. Mar, abra parede de água de um lado, parede de água do meio, caminho no meio a seco. Pode passar aí para vocês pararem de murmurar. Só vou te ajudar de novo. Passaram a seco. Imagina que tremendo que devia ter. Que cena. Eu falei, Deus, quando eu chegar lá no céu, eu quero ver como é que foi isso. Me dá um retrato dessa cena, porque devia ser algo tremendo, uma parede de água, você passando no meio daqui dali. Era para você nunca mais murmurar de Deus, não era? Se você vivesse isso. Um milagre tão grandioso desse tamanho. Saíram do outro lado, o povo de Israel veio, o mar fechou em cima deles, morreram todos. Mas mesmo assim eles não pararam de murmurar, não. E assim somos nós. Deus faz milagre, Deus nos livra dos problemas lá atrás, mas quando vem um problema novo, o que a gente faz? Murmura de novo. Deserto não é lugar de murmuração. Vamos continuar a ler, Êxodo 16, versículo 2 e 3. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem nos deras que tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, porquanto estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tem trazido para este deserto para matardes de fome toda essa multidão? A primeira dor de barriga, que a barriga deu uma roncadinha de fome, o povo murmurou de novo. Esqueceram das 10 pragas, esqueceram que Deus abriu o mar, que eles passaram no mar a seco, morreu todo mundo lá para trás. Aí Deus fala de novo, espera aí, seus murmuradores. De manhãzinha vai vir alimento para vocês, o maná, e de tarde vai vir as cordonizes. E pode ficar tranquilo, porque no deserto é lugar árido, quente de dia. Vou colocar uma nuvem por cima de vocês, para deixar vocês fresquinhos. E à noite que é frio, preocupa também não. Coluna de fogo para esquentar vocês. Não é? Precisava murmurar mais? Deus agiu novamente no deserto, naquele povo, na vida, naquela geração dos egípcios. E nós, Deus age, Deus faz, Deus trabalha, Deus já deu livramento, Deus já trouxe tanta coisa na tua vida. Vamos fazer uma retrospectiva simples. Lembra 10 anos atrás, aonde você estava e onde Deus está colocado hoje? Quantos livramentos você já passou? Você morreu? A luta que estava lá atrás te venceu? Não, porque você está aqui hoje. Mas se vem uma luta hoje, menorzinha, a gente já fala, Deus, por que Deus? E começa a murmurar, não é? Tenho lutado com isso na minha vida. A ponto de Deus apelar com aquele povo e falar, olha, essa geração daqui para trás não vai mais entrar. A ponto, esse povo aqui não vai ver o que eu tenho prometido, só 2 vão entrar e os outros da geração que vão entrar na terra prometida. De tanto que eles murmuraram, de tanto que Deus não aguentou mais aquela murmuração, porque deserto que você está passando, a luta que você está travando, não é para você ficar murmurando. Pastor, mas eu só sei fazer isso. Então agora eu vou te ensinar como é que você tem que travar as suas guerras. E como é que eu tenho travado as minhas guerras. Porque Deus também me ensinou. Filho, murmurar não dá. Eu falei, Deus, então o que eu faço? Porque eu só sei murmurar. Ele falou, vou te ensinar. Abra a tua Bíblia. Atos 16, versículo 16 ao 31. Lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. 16, versículo 16, até o 31. Amém?
E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Falava a verdade. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra ele, e os magistrados rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardaste com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Paulo e Silas estavam amando do Senhor, fazendo a obra do Senhor, andando na presença do Senhor, quando um espírito imundo que falava a verdade foi liberto. Uma adivinhadora, podemos trazer para os dias de hoje, uma cartomante. Cartomante é aquele alemão que adivinha essas coisas, não é? E aquele demônio foi embora, e aqueles senhores que comandavam aquela mulher viram o lucro desaparecer, porque ela não adivinhava mais nada. Acabou a renda. E de repente Paulo e Silas, de uma hora para outra, se viram num grande deserto. De repente Paulo e Silas se viram num deserto tremendo. Pegaram Paulo e Silas, levaram lá no sacerdote e falaram com eles. E os sacerdotes decretaram uma sentença sobre a vida de Paulo e Silas. Leva lá na praça, arranca as vestes e dá varada neles. Alguém aqui já apanhou de vara de marmelo? Eu já. Ninguém apanhou de vara de marmelo? Não, dá graças a Deus, vocês são abençoados demais. Eu já apanhei. Mamãe batia de chinelo, papai batia de correia. Nós tínhamos papai tinha uma cerâmica em Reacima, e lá em Reacima era a vara de marmelo. Mamãe guardava ela e quando pegava, doía. Pensa num tem que não quebrava, você podia envergar que tem. Eu já fui naquela vara de marmelo umas 4 vezes para tentar quebrar ela, e ela ficava em pé de novo. E era uma só, era 2 no lombo, você sair picando igual um coelho, doendo e chorando, e aquele trem ardia. Imagina Paulo e Silas. Arrancaram as vestes de Paulo e Silas e varada nas costas de Paulo e Silas. Naquela época não era brincadeira, quando eles eram pegos, sangrava, rasgavam a pele. De repente Paulo e Silas estavam num deserto, tremendamente, apanharam, e para piorar foram julgados lá dentro de uma cela, amarrada aos pés a um tronco. Se hoje no Brasil cela é ruim, imagina naquela época, que não tinha nem banheiro, nem chuveiro, não tinha uma privadinha, não tinha nada, nem uma torneirinha para beber uma água. E não falou ainda: olha, você não vai ficar aqui na ponta não, você vai lá para o fundo. Lá no fundo do fundo da caverna, aonde devia ser úmido, escuro, rato.
algo tremendamente nojento. Deserto na vida de Paulo e Silas. Ninguém aqui está passando igual Paulo e Silas não, tá? Ninguém está tomando açoite aí não, né? E Paulo e Silas nos ensina como devemos passar os nossos desertos. Em meio àquele pânico, o que você faria? Você ia murmurar, não ia? Senhor, mas eu estava fazendo a tua obra, eu estava pregando, falando do Senhor, e de repente, olha onde é que eu estou. Se fosse eu, já tinha murmurado. Se fosse eu, já tinha falado com o Senhor, não dá, Jesus, olha aí, fui fazer a sua obra, onde é que eu vim parar? Porque é tendencioso nosso murmurar. Mas Paulo e Silas não. Paulo nos ensina, nos dá um ensinamento de passar no deserto. Enquanto tudo estava ruim para Paulo e Silas orava e cantava. No seu deserto que você está passando hoje, você tem orado e cantado? Na luta que você está enfrentando hoje, você tem orado e cantado? Jesus, você não sabe tanto que isso é difícil. Quem disse que falar? Quem falou para você que ser crente é fácil? Quem falou para você que ser crente é fácil? A Bíblia manda dizer que se o cara te der um tapa na cara, você tem que virar a cara e dar a outra. Se o cara me der um tapa na cara, eu vou querer voar na goela dele. Vou querer dar outra, coisa nenhuma. Mas Jesus nos ensina que nós devemos fazer isso. Meu pai ganhou a minha avó desse jeito. Meu pai foi pregar para minha avó, e estando lá pregando para minha avó, veio o irmão dele mais velho, e falou, para de pregar para mamãe não vai seguir sua religião, e tum na cara dele. Papai falou, dá do outro lado, e pum do outro lado. O melado desceu nos dois narizes dele. Minha avó falou assim, a partir de hoje eu não sigo mais esse Deus de violência, eu vou seguir o Deus de Joaquim, e converteu a vovó ali. Fosse eu, tinha voado na goela do meu irmão. Mas Deus sabe a luta de cada um. Por isso que ser crente não é fácil. Em meio à guerra, em meio à luta, em meio à tormenta que nós estamos vivendo, a dificuldade que nós estamos enfrentando, Deus não manda nos dizer, para de murmurar, começa a adorar e orar, começa a adorar e orar, porque se necessário for, eu faço o chão tremer e as cadeias se abrirem em teu favor, mas você precisa parar de murmurar e precisa começar a orar e cantar. É um ensinamento na minha vida que hoje eu tenho que ter colocado em prova. Deus, eu estou passando por luta, mas eu quero te orar, eu quero deitar o meu joelho, eu quero dobrar o meu joelho, eu quero colocar uma canção de agradecimento ao Senhor nos meus lábios. Não é? Existem dois senhores, Jesus e o capetão, não é? A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Quando você está escutando a Anitta, quem você acha que você está escutando? Quando você está escutando Zé Neto e Cristiano, quem você acha que você está escutando? Quando você está escutando Fábio Júnior, quem você acha que você está escutando? Se Deus habita no meio dos louvores, quando você está louvando, Deus está ali. Quando você não está no meio dos louvores, quem é que você está escutando? Pastor, a minha casa está uma bagunça, meu casamento está acabando, lógico. Você chega na sua casa, você só escuta sofrência. E quer que o casamento prospere. Como é que vai prosperar? Você está colocando dentro da tua casa a própria desgraça, a própria sofrência cantada. Essas músicas de corno. Pastor, minha mulher me traiu. Mas você só escuta trem errado. É sério. Precisamos aprender que Deus habita no meio dos louvores. Sua casa está ruim? Faz o teste, começa a colocar louvor dentro da tua casa, para você ver se o ambiente da tua casa não muda. Está lavando vasilha, está louvando. Está tomando banho, está louvando. Está no carro dirigindo, está orando. Precisamos entender que no meio das nossas guerras é o louvor e a adoração que vai fazer as cadeias caírem. É no meio deste turbilhão de luta que enfrentamos, que quando adoramos e colocamos na mão de Deus, Deus, se necessário for, move a terra em teu favor e em meu favor. Nós fazemos tudo errado. Estou falando para mim, fazia tudo errado. Deu tudo errado, vou lá para o boteco encher a cara. Acordava no outro dia com a ressaca, falava, nunca mais vou beber, não aguento. No outro dia estava bebendo tudo igual. Não é? Mas hoje eu aprendo que no meio das minhas lutas,
Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, porque Ele falou que quando você coloca o reino dEle em primeiro lugar, todas as coisas vos serão acrescentadas. Seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área espiritual, seja em qualquer área. Ele entra em teu socorro. Mas nós, nas nossas guerras, murmuramos em vez de louvar e adorar. Mas hoje nós vamos sair daqui mudados, não vamos? Você vai chegar em casa, você pode até encontrar a luta, mas você não vai murmurar, você vai falar assim: eu vou lá para o quarto, vou dobrar o meu joelho, vou orar, vou falar com Deus, vou entregar na mão de Deus, vou chegar lá em casa agora, em vez de eu colocar um Zé Neto cristiano, eu vou colocar um louvor de uma adoração para ver se o ambiente muda igual o pastor falou. Não é? Quando eu sair daqui, na hora que eu colocar no carro, eu não vou escutar uma Anitta, eu vou escutar um louvor. Não é? Porque hoje as músicas é só rebola, rebola, senta, senta, quica, quica, pula, pula. É um trem demoniado. Eu tenho uma menina de 18 anos, eu falo, outro dia ela falou, fui viajar com ela, falou, pai, deixa eu pôr a minha playlist, toca a ponta, tira e nunca mais põe no meu carro esse trem. Tem base. Mas é isso, a verdade é essa. Não é? Não estou falando algo, mas é a verdade que nós estamos vivendo nos nossos dias hoje. Vamos voltar lá em 1 Samuel de novo. É até que horas, pastor, que você falou? Até que hora? Ainda tem um tempinho então. 1 Samuel, versículos 23, versículo 14. Que é o tema da pregação. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Davi não era bobo, Davi era esperto. Davi não ficou panguando no meio da luta que ele travava. Davi podia muito bem ter ficado no deserto, numa planície lá, encontrado um oásis, ter ficado ali, não é? Aí Saul ia ver ele de longe, mas Davi não, Davi falou, opa, vou me armar, vou me preparar. Davi subiu para o monte, porque do monte você tem visão de cima para baixo. Você consegue ver antes do inimigo te ver, você consegue localizar o inimigo antes dele te localizar, porque você está olhando de cima. Por isso que Davi foi para o monte, para os lugares altos, para os lugares fortes, porque Davi tinha estratégia. Na sua luta que você está fazendo, Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar a direção para você enfrentar a tua luta e sair dela. Deus vai te levar a lugares altos, aonde você vai ver de cima. Porque muitas das vezes a nossa visão é daqui limitada, e a gente acha, não vai ter jeito, não tem como. Quando Deus está olhando lá de cima, fala, calma filho, você vai passar isso aí, lá na frente você vai andar. Calma filho, você vai continuar, sua vida não vai parar. Você vai passar, vai enfrentar, vai lutar. Mas eu estou vendo lá na frente, a vitória vai chegar. Na minha vida foi dessa forma. Abri mão de tudo, larguei tudo para virar pastor. Falei, Jesus, o que eu ganho como pastor não é nem 1,3 do que eu ganhava como empresário. Como é que eu vou viver meus sonhos? Como é que eu vou viver minha vida? Tinha uma empresa, tinha 2 hospitais veterinários, mais de 80 funcionários, confusão. Mas eu falei, eu vou seguir o meu Deus. Eu vou pelo levanta e anda de Deus. E larguei tudo. E olha onde é que Deus tem me colocado. Mas eu achei que o desespero bateu na porta. A ponto de um dia, eu ligar para um grande amigo meu que eu tenho em Patos de Minas. E falar com ele, hoje eu largo tudo, vendo tudo, vou embora, vou sumir. Eu tinha 2 barcos lá no Rio Araguaia. Falei, vou mudar lá para o Araguaia, vou virar piloteiro, vou alugar meus barcos, vou viver lá no meio do mato, não quero saber de mais nada. E coloquei aquilo na cabeça e eu ia fazer aquilo mesmo. Tamanha angústia que eu estava na alma, tamanha aflição. Alguém já falou assim, não, eu vou chutar o pau da barraca, vou embora, tem largar tudo para trás, alguém já fez isso? Eu fiz. E ele pegou o carro dele, foi lá, conversou comigo, e logo Deus mudou a minha história. Virei pastor e hoje tenho caminhado por essas terras. Mas na hora o coração apertou, a aflição me alcançou, o desespero bateu na minha porta tanto a ponto de eu querer largar tudo e virar piloteiro na beira de um rio.
Cheguei até a olhar para arrendar uma pousada, para falar, pelo menos vou ter uma pousada aqui para não ficar de barraca. Tamanho desespero de alma. Mas Deus nos leva para lugares fortes. E eu quero falar alguns desses lugares fortes, para os momentos de luta que você estiver enfrentando, para você poder correr. E o primeiro dele é a igreja. Abra a tua Bíblia em 1 Timóteo 3, versículo 15. Lá para o finalzinho da Bíblia. 1 Timóteo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Coluna é o que sustenta. Essa igreja, ela fica de pé porque ela tem coluna. E muitas das vezes, quando vem a luta, a gente fala, não vou lá na igreja não, estou cheio de problema, vou ficar em casa. Filho, vai para lugar forte. Filha, vai para lugar forte. É aqui que Deus pode mudar a chave da sua vida. É aqui que Deus pode trazer uma mensagem, pode te dar uma direção, pode te dar algo que vai ajudar no teu problema, porque a igreja é lugar forte, é coluna e palavra de verdade. Quando o desânimo te bater na luta que você está enfrentando, porque quando eu estava com luta, vinha um desânimo, falava, vamos na igreja, eu falava, vou nem, estou tão cansado, vou nem, quero saber de igreja hoje não, vou dormir, não, o dia foi chato, cheio. Vá para a igreja, porque lá é lugar forte. Davi estava no deserto, mas estava no monte, em lugares fortes. Igreja é lugar forte. Uma palavra que vem da boca de Deus, que o pregador usa, muda a tua história. Uma oração que ele faz por você traz uma cura, traz uma libertação, muda a tua história. Dentro de casa, isso não acontece. Pode até acontecer, se Deus agir quiser. Mas aqui é a casa do Senhor. Coluna, verdade. Outra coisa que é lugar forte. Continuando ainda sobre a igreja, Mateus 16, 18. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No boteco as portas do inferno vai o quê? Prevalecer, não vai? Então quando você está com luta, para onde você tem que vir? Igreja, lugar forte, alto. Para de dar bobeira no deserto. Para de dar bobeira na luta que você está enfrentando, seja como Davi, seja astuto, seja perspicaz, seja um cara sábio. Vá buscar nos lugares altos a solução do seu problema. Vai buscar em lugares altos aquilo que Deus tem para te entregar na sua vida. Davi ficou 10 anos correndo, mas Davi não ficou 10 anos dando bobeira não. Jacaré que dá bobeira vira bolsa. Fica dando bobeira não. Vai procurar de Deus. A igreja é lugar forte, podemos recorrer a ela quando estamos no deserto. Outra coisa que a gente pode recorrer e ir nos lugares fortes, Bíblia. Tem gente que Bíblia é igual Rivotril, não é? Pega na Bíblia, está sem sono, o cara está numa eletricidade, num fogo, tal. Vou ler a Bíblia. Aí começa a ler a Bíblia, a primeira coisa que faz. Alguém já aconteceu isso com vocês? Eu era especialista nisso. Não é? Bate um sono, fala, não preciso nem tomar Rivotril hoje, vou dormir igual uma pedra, porque começou a ler a Bíblia. Não é? Eu aprendi com Deus. Deus tem dado estratégias. Eu falava, Deus, vou acordar de madrugada para orar, porque a Bíblia fala, aquele que te procura pela madrugada te encontra, né? Tá bom, Deus, reloginho, 3 horas da manhã tocava.
Aí eu levantava da cama num tempinho desse chuvoso, debaixo de um cobertor, hein? Aí levantava, dobrava o joelho no chão e falava, Jesus, dormia ajoelhado. Quantas vezes eu já acordei ajoelhado dormindo? Eu não lembro nem se eu acabei a oração, se eu falei o amém no final. Não é? Já aconteceram com vocês? Comigo acontecia direto. Aí Deus foi dando estratégia. Sabe como é que eu oro hoje de madrugada? Porque eu sei que o sono bate. Eu saio andando pela casa igual um zumbi falando em voz alta. Orando e falando com Deus em voz alta. Caiu, eu não durmo. Porque eu estou andando e conversando igual um doido em voz alta com Deus. Estratégia que Deus foi me dando. Eu não sei, tem gente que consegue dobrar o joelho 3 horas da manhã e não dormir. Eu não conseguia. E eu falava, Deus, não tem jeito, eu durmo. Ele falou, então sai andando pela casa igual um doido e conversando comigo que você vai ver se você dorme. Estratégia que Deus foi me dando. Deus dá estratégia nas nossas lutas. Bíblia é lugar forte. Abra sua Bíblia em Salmo 119, versículos 116 e 112. O 116, sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos teus estatutos. Os estatutos de Deus estão aqui. É Ele que te sustenta, é Ele que te dá tudo aquilo que você precisa. O 112, inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Bíblia tem todos os remédios que você precisa. Mas pastor, eu leio a Bíblia, primeiro me dá sono, e segundo eu não entendo nada que está escrito na Bíblia. Vou te dar uma outra estratégia que Deus tem me colocado no meu coração. Dobra o teu joelho antes de ler a Bíblia e fala, Deus, revela a tua palavra no meu coração. Deus, traz o teu Espírito Santo aqui, e as palavras que eu lerem aqui, que elas entrem aqui, e eu tenha a noção do que o Senhor quer falar na minha vida. Tem hora que eu sou pastor, tem hora que eu tenho que fazer as mensagens, tem hora que eu leio a Bíblia e falo, Jesus, não vem nada. Jesus está... E aí? É duro, trazer alimento todo dia, quem é pastor sabe disso, tem que trazer pão novo todo dia. E a hora que eu sento lá para ler a Bíblia e falo, Deus tem misericórdia, aí eu coloco em prática o que eu tenho aprendido, o que eu tenho pregado. Deus, revela o que o Senhor quer, revela o oculto, o escondido da Tua palavra, para que eu possa ser um instrumento do Senhor na vida das pessoas. Aí Deus vai dando a direção, Deus vai falando, aí vem uma coisa na memória, você já vai linkando uma coisa com a outra. Na hora que você acaba de escutar, você fez um texto. Tem dia que demora umas 4, 5 horas para fazer uma pregação, tem dia que você faz em alguns minutos. Mas tem dia que o trem custa para sair. Você fala, Jesus. Mas Deus vai trazendo, Deus vai revelando. E quanto mais você vai tendo intimidade com Deus, quanto mais você vai conhecendo a voz de Deus, mais Deus vai atuando na tua Bíblia. Bíblia. Nós estamos aqui, hoje é sexta-feira. De sexta-feira passada até hoje, quantas vezes você abriu a Bíblia para ler alguma vez a Bíblia nessa semana? Pastor, minha Bíblia fica aberta lá no Salmo 119 na minha casa. Pode fechar, sua Bíblia só está empoeirando. Não serve para nada a Bíblia aberta se você não pegar ela para ler. Pode fechar ela. Lá em casa a empregada, toda vez que eu chego, ela deixa a Bíblia aberta, eu vou lá e fecho. A Bíblia aberta vai adiantar o que na minha casa? Não vai adiantar nada. Ela tem que estar aberta dentro do meu coração, não é dentro da minha casa, não. Dentro da minha casa qualquer livro pode ficar aberto. Não é? Tem que parar com essas coisas, bobeira de crente. Ah, a Bíblia está aberta e tarará, estou protegido. Protegido se você estiver com Deus, Bíblia aberta, né? Tem crente que coloca a bunda de elefante virado para a porta, para trazer sorte. Desde quando bunda de elefante vai trazer sorte na casa de alguém? Não, eu já vi isso, cheguei lá com um tanto, uma prateleira assim de elefante, tudo virado com a bunda para a porta. Nossa, que bacana essa coleção, isso é para trazer sorte. Não é? Para com essas bobeiras de crente. Tem gente que carrega a nota de $1 na carteira. Ah, eu coloquei a nota de $1 para trazer prosperidade. Põe uma nota de $100 aí, mas de $1. Não é? E não tira não. A nota fica lá.
Outro dia eu olhei para uma pessoa e falou: pastor, não tem a nota de $1 não, mas meu patrão me deu um Guarani. Eu falei: Guarani vale menos que o real, minha filha. Que prosperidade que isso vai trazer na sua vida. O cara vai no meio do mato, acha um trevo de 4 folhas, enfia dentro da carteira. O que é isso, pastor? Não, para trazer sorte. Desde quanto mato vai trazer sorte na sua vida? Pé de coelho pendurado em chave de carro. Para com essas bobeiras. Fica esperto. Isso não traz nada para você não, é só empoeira, traz ácaro e não traz bênção na sua vida não, é imagem, vira uma imagem de escultura, vira um santo que você começa a adorar. Cuidado com santos, cuidado com imagem de escultura, isso é muito sério. Muitas das vezes nós não percebemos, mas estamos cultuando e adorando outros deuses sem ser o Deus vivo que morreu e ressuscitou. Vou contar uma experiência minha. Mamãe morreu, triste. E logo nos dias que mamãe morreu, tinha uma audiência trabalhista para mim ir, um trem que estava complicado demais. E na porta da minha casa tinha um retrato com a foto da mamãe. E eu saí de casa e falei assim, passei a mão no porta-retrato e falei assim: ô mãe, me ajuda. E fui embora para o carro. Fui para a audiência. No meio do caminho, Deus falou comigo assim: para quem você pediu ajuda? Eu falei: para a mamãe. E o Espírito Santo de Deus não falou mais nada. Na mesma hora eu entendi para quem que eu pedi ajuda. Mamãe morreu. Eu amava mamãe, a mulher que eu mais amei na minha vida, mas mamãe não podia resolver nada na minha vida, porque mamãe morreu. Mas eu saí de lá e passei a mão no porta-retrato e falei: mãe, me ajuda. A audiência eu tive sucesso. Saímos bem na audiência. Imagina se Deus não tivesse falado, eu ia falar: não, mamãe me ajudou. Aí todo dia quando eu ia sair de casa, eu ia falar: mãe, me ajuda. Mãe, me ajuda. E aquilo ali ia virar uma idolatria. Não é? Aquilo ali ia virar uma idolatria na minha vida. Mamãe morreu, já era. Amava mamãe. Nossa, como eu amava. Chorei muito. Mas só vou encontrar com ela lá no céu. O único que morreu e ressuscitou é Jesus. É o único que pode me ajudar. Então para com essas bobeiras. Cuidado com a idolatria. Vamos continuar. Meu tempo está acabando. Família. Família é lugar forte. Abra sua Bíblia em Marcos 2:10. Tem umas famílias que são complicadas, mas família é lugar forte. Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: aí te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Desceram o homem pelo telhado, Deus curou, aquela coisa toda, e o que Deus mandou com ele? Agora vai para a tua casa, porque a tua casa é teu lugar forte. É na casa que muitas das vezes a gente encontra um colo, encontra um carinho, uma palavra de amigo, uma palavra de traz um respaldo na nossa vida, um conforto. Jesus atravessou o mar, foi para lá em Gadara, chegou lá e encontrou um demônio bem endemoniado. Pensa num demônio endemoniado. Era aquele de Gadara. Jesus expulsou aquele demônio. E aquele demônio ficou feliz. O que Deus falou com ele? Agora vai para os da tua casa e conte o que Deus fez. Casa é lugar forte, é lugar de apoio. Você vai sempre encontrar alguém na tua família que pode te dar um apoio, que pode te dar um ombro para um choro, para uma acolhida. Então, família também é lugar forte. Outra coisa, amigos, também é lugar forte. Davi estava no deserto, 10 anos. Davi não estava sozinho não. Você acha que Davi estava sozinho? Tinha 600 com ele, que era amigo de Davi. Davi andava com os amigos, a ponto de Davi sentir sede, e um amigo dele falar: peraí, Davi, vou lá. Meteu uma espada na mão, atravessou um exército, voltou com a espada na mão, a espada não desgrudava da mão dele para trazer a água. E o Davi, o que o Davi fez? Não bebeu não, jogou no chão. Mas Davi tinha amigos. Davi tinha amigos verdadeiros. Eu não estou falando de amigo bajulador, não. Estou falando de amigos que dá tapinha nas costas e você rindo aí, não. Estou falando de amigos, porque a Bíblia fala de amigos. Abra a tua Bíblia em Provérbios 18, 24. Ao homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado
do que um irmão. Tem amigos, aquele que você põe na mão assim, que muitas vezes dá só um, que também pode ser um lugar seguro, que pode trazer uma palavra de conforto na sua vida. Procura os lugares fortes nos momentos de guerra. Para de murmurar, começa a adorar e a louvar. E para a gente já estar encerrando, eu quero dizer algumas coisas aqui para você. Deserto não é lugar de moradia. Deserto é lugar de passagem. Davi ficou 10 anos no deserto, mas ele não morou lá. E quando a vida dele terminou, ele terminou dentro de um palácio, como um rei, porque aquilo ali era a moradia dele. Enfrentou o deserto, enfrentou, mas não morou lá. Deserto na nossa vida não é moradia, é lugar de passagem para algo que Deus tem preparado na minha vida e na sua vida para te entregar. E Deus vai entregar na hora certa, na hora que a prata estiver refinada. Deus vai entregar na hora certa. E olha, cuidado com o que vocês pedem, porque muitas vezes Deus não dá porque a gente pede errado, não é? Fica aí pedindo, Deus me dá sítio, me dá sítio, me dá sítio, preciso de um sítio, não é? E Deus nunca dá. Sabe por que Ele não dá? Porque o dia que Ele te der, em vez de você estar aqui no culto domingo, você vai estar no sítio, aí Deus não te dá, porque Ele sabe que Ele vai te perder. Aí Deus fala assim, não vou te dar, porque se eu te der, eu sei que eu vou te perder. Então Ele não te dá, né? Quer ver uma coisa? Responda para você mesmo. Se você acordasse hoje, tu pensasse numa mala de R$1 milhão no pé da sua cama, você estaria aqui na igreja ou você estaria no mundo comemorando? Churrasco lá em casa, todo mundo para lá. Responda para você mesmo. Você estaria aqui na igreja hoje com R$1 milhão no seu pé da sua cama? Então, muitas vezes, Deus não dá o que você está querendo, porque Ele conhece o teu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus caminhos. Não é? Então Deus te conhece, até para pedir, pede com sabedoria. Outro dia o cara foi pegar uma Jesus, eu quero uma Ferrari. O lavador de carro foi pegar uma Ferrari, saiu, bateu a Ferrari, porque não sabia dirigir uma Ferrari. Muitas Deus não vai te dar uma Ferrari, porque se Ele sabe que se Ele te der, você vai morrer naquela Ferrari. Aí Deus não te dá. Então peça com sabedoria até para pedir, não é? Porque deserto é lugar de passagem. E encerrando, Salmo 134, versículos 17 e 18. Põe um X, grifa isso na sua Bíblia, para você lembrar quando você estiver na sua luta. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor o livra de todas as suas e as minhas aflições. Meu Deus não está morto, Ele está vivo. Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Aprenda no deserto que você está enfrentando, a enfrentar esse deserto com sabedoria. Nos lugares fortes, orando, louvando, mesmo que difícil seja. Deus lá do céu, se necessário for, move a terra para que haja a vitória na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu encerro a pregação, mas eu não encerro ainda a mensagem. Eu quero falar algo com você.